Deus, seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. Estamos iniciando mais um estudo da revista da Escola Bíblica 1ª e 2ª Samuel. Obedecer é melhor do que sacrificar. E já estamos aí na 5ª lição da nossa revista, e cujo tema da lição é Saul, o primeiro rei de Israel. Seu texto áureo diz: Então disse Samuel a todo o povo: Vedes a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: Viva o rei! Está lá em 1 Samuel, capítulo 10, do versículo 24. E a verdade prática diz: obediência é algo que Deus leva a sério, muito a sério. A lição está dividida em 3 unidades. A primeira unidade vamos estudar a respeito dos seus privilégios, vamos ver os privilégios do rei. Segundo, seus erros, também vamos ver que o ungido do Senhor também erra. Terceiro, obedecer é melhor do que sacrificar. Também temos 3 objetivos no decorrer da lição, que são analisar os muitos privilégios de Saul. Número 2, guardar o nosso coração em humilde vigilância. E o terceiro objetivo, obedecer a palavra de Deus. Eu sou o evangelista Sérgio Cordovil e já gostaria de agradecer a você que é cooperador conosco no nosso canal, já se inscreveu, vai deixar o seu like no decorrer aí da ministração, porque você é aquele que coopera conosco. Eu queria também já falar com você que está passando por aqui, já viu nossos vídeos outras vezes, mas ainda não se inscreveu. Inscreva-se no canal, nos ajude a atingir a meta de 500 inscritos. Estamos chegando lá, nos ajude, seja um cooperador conosco também. Eu queria pedir também para você, diga daí de onde você está nos vendo, para a gente saber o poder de alcance do nosso trabalho. E também deixe seu comentário, que vamos ter o prazer de estar respondendo. A introdução da revista vai dizer que Saul, ele serve de alerta para cada um de nós, né? Porque Saul foi aquele que iniciou muito bem o seu reinado, tinha tudo para dar certo, a sua gestão como rei era para ser o maior sucesso, mas no entanto ele foi um fracasso por sua própria culpa. Começou bem, mas terminou mal. E lá em Eclesiastes capítulo 7, no versículo 8, vai dizer que o melhor é o término das coisas do que o seu princípio, do que o seu começo. Então, não podemos nos empolgar com o início das coisas. Temos que nos manter firme para poder chegar até o final. E a introdução continua dizendo assim que Saul tinha tudo para triunfar. Era um líder que tinha o apoio da população e Deus era com ele, né? Deus era com ele. A gente vai ver que no início do seu reinado, Saul, ele se comportou exemplarmente. Mas antes de iniciarmos as unidades da revista, vamos ver aí em que situação se encontra a nação de Israel. Vamos falar sobre o pano de fundo que ali estava aquela nação. Samuel já havia conquistado o povo de Israel, ele era o grande sacerdote, ele era o grande profeta e o grande juiz dessa nação. E o tempo foi passando e ele envelheceu. O capítulo 8 vai dizer que os anciões da nação chegam até a presença de Samuel e dizem assim: olha, Samuel, tu já és um homem velho e os teus filhos não seguiram os teus passos. Então os filhos de Samuel, eles começaram a se inclinar para a avareza, começaram a se deixar ser corrompido e não seguir os passos de seu pai. E os anciões da cidade agora dizem assim: olha, os teus filhos não seguiram os teus passos, providencia para nós, dai-nos a nós um rei conforme as outras nações têm. Então
o povo de Israel, através dos seus representantes ali, os anciões, estavam pedindo um rei, um novo rei, comparando agora as nações que tinham um rei adiante delas, né? Um rei que resolvia os seus problemas internos, reis que iam diante da nação batalhar, pelejar suas pelejas, né, contra as outras nações. Era um rei que sempre estava à frente das nações. Então agora o povo de Israel está pedindo um rei e se comparando às outras nações. E a gente vai observar que Samuel ficou muito triste, achando que agora o povo não estava estava rejeitando a sua liderança, né? Rejeitando agora Samuel como o sacerdote, como o líder da nação. Mas quando ele vai apresentar ao Senhor, o Senhor percebe que Samuel está muito triste e diz assim: olha, Samuel, esse povo não te rejeitou, mas rejeitou a mim. Então, a nação de Israel, ela vivia sob um regime de governo teocrático, onde Deus era o seu governante, onde Deus dava a direção, onde Deus decidia a situação. Ele se pronunciava através do sumo sacerdote Samuel. Então Deus que era o grande rei, ou sempre foi, né? O grande rei da nação de Israel, mas agora esse povo estava querendo um novo rei, né? Então, sempre olhando os costumes, sempre olhando os modelos dos povos que o cercavam. Então agora eles pedem um novo rei, e Deus tem esse diálogo com Samuel, dizendo assim: olha, providencia, atende aquilo que eles estão pedindo, dê um rei a eles. Número 1 da primeira unidade vai falar sobre seus privilégios, vai falar dos privilégios do rei, do novo rei. A primeira unidade vai falar, o número 1 da primeira unidade vai dizer do primeiro rei de Israel. O número 2 da segunda unidade vai tratar das suas qualidades, e o terceiro, escolhido e ungido. Vai fazer referência o número 1 do versículo 22, vai falar assim, ó: então o Senhor disse a Samuel: atende a sua voz, estabelece-lhes um rei. Então Deus está dizendo para Samuel, o profeta Samuel, para atender a voz do povo que pedia um rei agora para Samuel. Samuel consulta o Senhor e o Senhor diz: atende a sua voz, dá aquilo que eles estão pedindo. Então Samuel agora, em obediência ao Senhor, vai providenciar, né, de acordo com a direção de Deus, vai providenciar um rei para esse povo. E a gente vai ver aqui que a revista está comentando que é um privilégio ser um rei do povo de Israel, porque a linhagem real da linhagem real que vinha o Messias, Jesus Cristo, ungido de Deus. Então, tão grande privilégio. E Saul, ele tem esse privilégio de ser o primeiro rei de Israel. E a gente vai observar no decorrer da ministração quão grande privilégio realmente Saul tinha em suas mãos. A revista ela comenta dizendo que ser rei da nação, do povo escolhido de Deus, não era algo pequeno, mas era algo grandioso. Junto com grandes privilégios vem também grandes responsabilidades. A palavra de Deus lá em Lucas capítulo 12, versículo 48, ele vai dizer que a quem é muito dado, muito é cobrado, muito é exigido. Agora Saul era o grande protagonista de uma nova história na vida do povo de Israel, e ele era um escolhido e um ungido do Senhor a ser o novo rei. E a gente vai observar que muitas das vezes, a revista comenta aqui que muitas das vezes aquele que é escolhido pelo Senhor, ungido do Senhor, a gente acha que o poder que está na mão dele é um poder inequívoco, é um poder inerrante, né? Ou as ações dele umas ações inerrantes. Mas a gente vai observar que mesmo ungido, mesmo escolhido por Deus, ele pode errar, ele pode promover algo
que não agrade a população e principalmente não agrade ao Senhor. E a gente vai ver isso no decorrer da ministração. Número 2 vai falar a respeito das suas qualidades, está lá no versículo 2 do capítulo 9, que diz assim, olha, tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Essas qualidades e habilidades, elas foram critérios diretos para que se escolhesse Saul como esse rei. E que qualidades eram essas? Algumas qualidades estão sendo apontadas aqui. Primeiro, ele era jovem, então jovem dava esse ar de destemido, de sempre estar disposto. 2, ele era alto. Então, para que um rei tivesse, para que realmente fosse um rei, teria que ter porte de rei, estatura de rei. Então, Saul, ele era um homem alto, de um porte avantajado e que se destacava entre os demais homens do povo de Israel. Número 3, ele era capacitado pelo Espírito Santo. A gente vai ver que no início o Espírito Santo de Deus usava grandiosa e poderosamente Samuel. Outra qualidade de Saul é que ele era manso. No momento em que ele é declarado rei, não houve uma unanimidade, mas no entanto, ele não se voltou contra aqueles que o estavam rejeitando. Ele não tentou fazer nada, muito pelo contrário, ele contornou a situação e deixou tudo na mão do Senhor. E tudo foi resolvido. Ele acabou conquistando depois os que estavam rejeitando ele no início. Saul também ele era muito humilde, não se esquivava dos pequenos serviços. Quando o pai dele pedia para que ele cuidasse dos jumentos, ele fazia o trabalho, executava o serviço com muita humildade. Número 13, ele vai falar a respeito do escolhido e ungido. Faz referência ao versículo 1 do capítulo 10, que diz assim: tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança e o povo de Israel? A expressão ungido do Senhor, a gente vai observar que a revista está comentando, está dizendo que é muito usado nas referências bíblicas e deve-se ao fato de que os mesmos eram oficialmente escolhidos e designados por Deus para determinadas tarefas. Então esse escolhido, esse designado por Deus, ungido por Deus, isso não quer dizer que eles seriam uma espécie de pessoas infalíveis ou que seriam uma espécie de pessoas que estariam blindadas, né? Ou que se tivesse assim acima da necessidade de vigilância ou acima da necessidade de cuidado, né? Consigo próprio, com os seus sentimentos, com as suas ações e comportamentos. Então, um ungido, um escolhido de Deus para determinada atenção, ele tinha que redobrar sua atenção, redobrar sua vigilância para com o seu comportamento, para com os seus sentimentos, porque a gente vai ver que foram esses sentimentos, esses comportamentos, essas pequenas atitudes com o passar do tempo que promoveu a queda de Saul, que promoveu a queda do rei. A revista vem comentando, dizendo que é um grande erro achar que um ungido do Senhor, um escolhido do Senhor, ele não possa ser admoestado, ele não possa ser orientado de forma bem respeitosamente. A gente vai observar que muitos homens de Deus aí acabam caindo, acabam aí ficando pelo meio do caminho em função de se acharem acima dessa correção, por se acharem acima dessa demonstração, até mesmo de sugestões, né? Achando que eles estão acima do bem e do mal. Número 2, a segunda unidade, ela vai falar sobre os seus erros do rei Saul. E a revista começa a comentar dizendo que precisamos ter muito cuidado, né? Estudar esses erros de Saul, trazer para nós como um grande alerta, trazer para nós um grande exemplo do que nós precisamos tomar cuidado, porque todos nós somos passivos de também falhar. A revista vai trazer alguns erros daqueles que
Saul cometeu? Primeiro, ele foi impaciente, está lá no número 1. Número 2, ele foi arrogante. E o número 3, ele foi ingrato. A impaciência está no versículo 8 do capítulo 10, que diz assim: 7 dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Então o povo de Israel ele estava em guerra e Samuel havia dado uma orientação objetiva e direta para Saul, para que ele viesse aguardar por 7 dias até que Samuel viesse e dissesse a Saul o que ele deveria fazer. Mas Saul é um exemplo clássico do homem impaciente, não consegue esperar. Mas cá entre nós, a espera ela é muito dolorosa. A espera é algo que não nos dá prazer e a gente procura sempre evitar aquilo que não nos traz prazer, aquilo que nos traz a dor. E isso Saul tentou evitar e evitou, não conseguiu esperar. Então, muitos cristãos também, é muito fácil a gente dizer, né? Espera no Senhor, né? Seja paciente. Então, a espera no Senhor, ser paciente, é algo muito difícil, principalmente nos dias de hoje, onde nós, seres humanos, queremos tudo para ontem, queremos tudo para agora, queremos tudo para já, somos imediatistas, né? Queremos assim as coisas mais rápidas possíveis e esperar é muito difícil, mas devemos saber que o Senhor, ele não se apressa, ele não se adianta, ele chega sempre na hora certa. Então precisamos sempre ter isso em mente, que precisamos esperar no Senhor, porque o nosso tempo é diferente do tempo do Senhor. Enquanto nós estamos presos no tempo, o Senhor ele é atemporal, ele está acima do tempo, não está preso no tempo. Então nós sim temos que acompanhar, observar e deixar o tempo passar para que as coisas venham a acontecer. Já o Senhor não. O Senhor, o nosso Deus, ele é o Senhor absoluto do tempo. E o número 2 da segunda unidade vai falar a respeito da arrogância. Mais um erro de Saul, está lá no versículo 9 que diz assim: então disse Saul, trazei-me aqui holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu holocausto. Saul já havia tido uma grande vitória em cima do povo amonita em uma batalha anterior, e essa batalha, parece que essa vitória subiu a cabeça de Saul. Agora ele não tem mais paciência, a humildade deu espaço à soberba, a humildade deu espaço agora à presunção. Saul é presunçoso, agora ele não aguarda o tempo solicitado por Samuel. Então agora ele pede o holocausto e a oferta pacífica, e ele vai usurpar o direito, o poder, a vez, a autoridade de Samuel. Ele vai fazer a vez agora do sacerdote, ele vai ofertar, ele vai sacrificar, né, a Deus, tomando a vez, usurpando o direito, a vez de Samuel. Saul ele não tinha autoridade espiritual para sacrificar, então ele se demonstra arrogante e age dessa forma. Salomão vai dizer lá em Provérbios 18:12 que a desgraça é precedida pela arrogância, né? pelo orgulho. Então Saul ele se demonstra como esse arrogante, esse orgulhoso, e ele está prestes agora a desgraçar o seu reinado. O indivíduo que olha o seu próximo, o outro, de cima para baixo, com desdém, desclassificando o outro ser humano, ele não tem o aval de Cristo. Cristo, que foi Cristo, ele se esvaziou do seu poder, ele se esvaziou da sua divindade e se tornou um indivíduo como nós, uma pessoa como nós. Ao invés de se deixar servir, ele se tornou um servo, foi aquele que simplesmente optou em servir. O número 3 da segunda unidade vai falar da ingratidão do rei Saul, fazendo menção ao versículo 47, que diz assim, do capítulo 14. Tendo Saul assumido o reinado,
de Israel, pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, os filhos de Amon, Edom, contra os reis de Zobá e os filisteus, e para onde quer que se voltava era vitorioso. Então, olha só, aqui o versículo apresenta um resumo das grandes vitórias de Saul como guerreiro, como rei, mas a gente vai observar, e a revista cita isso, que não se vê Saul em nenhum momento dando graças ao Senhor, não se vê Saul dando ações de graças ao Senhor por tantas e grandes vitórias que Deus havia proporcionado a ele. Muito pelo contrário, Saul acha ou se tem como um grande vitorioso, um grande vencedor, e esse grande vitorioso e vencedor por suas próprias habilidades, né? Tanto que ele levanta um monumento ao seu nome, ele promove um monumento ao seu próprio nome, ou seja, ele se autopromove. Então isso entristece ao Senhor. Somente os tolos acham que podem chegar a algum lugar sozinho. Quando se agradece, quando se glorifica a Deus, estamos dando realmente o mérito àquele que realmente merece o mérito. Estamos dando mérito àquele que realmente nos deu a capacidade de fazer com que nós viéssemos a vencer, a conquistar. Então isso tira de nós esse holofote, tira de nós esse brilho. E isso que devemos fazer, porque a honra, a glória pertence ao Senhor. Os ingratos comentam, questionam o tempo todo. Quando as coisas começam a dar errado, o ingrato começa a questionar, começa agora a se questionar com relação a isso. Já a gratidão afasta de nós esse sentimento de autocomiseração ou esse sentimento de inferioridade, de achar que nós somos o coitadinho, que nós não temos a capacidade, que sempre nós somos aquele que precisamos. Quando nós temos a gratidão, faz com que nós venhamos a olhar a vida com o olhar correto. Nos faz olhar a vida com a perspectiva correta, a perspectiva com o olhar de Deus. A terceira unidade vai tratar a respeito de obedecer é melhor do que sacrificar. E o número 1 vai fazer referência ao versículo 11 do capítulo 15, que diz assim: arrependo-me de haver constituído Saul rei, portanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Deus escolheu a Saul. Isso não pode ser negado. Foi uma escolha de Deus. Mas essa escolha foi feita de acordo com o pedido que o povo de Israel havia feito. Deus entregou um rei ao povo de Israel conforme aquilo que eles haviam pedido. Um rei que viesse à frente das suas batalhas, um rei que tivesse um porte físico avantajado, um rei igual ou até melhor do que o rei das outras nações. Então, da forma que o povo havia pedido, assim Deus concedeu. A gente vai observar que não era para o povo de Israel ter pedido o rei, ter solicitado a Samuel que viesse pedir ao Senhor um rei. E uma vez que eles pediram, agora Deus havia concedido. Porque apesar de Deus ser soberano, essa soberania divina, essa soberania de Deus, ela não vai suplantar, anular a responsabilidade humana. Então, a responsabilidade era do povo de Deus. Solicitou, pediu e aí Deus concedeu. Responsabilidade total do povo de Deus. Vamos ver que Saul, ele se atrapalha, né? Se atrapalha com suas próprias pernas. Mas isso não quer dizer que ele estava predestinado a falhar, ele estava predestinado a cair, não. Lá em Samuel capítulo 13, versículo 13, vai dizer que se ele fosse obediente, Deus iria confirmar o seu reinado eternamente, né? A sua sucessão, ela viria a ser agora, assumir o trono. A gente vai observar
que a soberania divina não vai usurpar a responsabilidade humana, não vai usurpar a vontade humana. Agora também a liberdade humana, a vontade humana não vai impedir ou suplantar a vontade de Deus. Mesmo com a liberdade humana, Deus faz valer a sua vontade. O fato de Deus ser soberano e muitas das vezes utilizar-se do mal para fazer a sua própria vontade ou para que a sua vontade seja cumprida, isso não vai fazer com que os malvados sejam impunes, saiam impunes ou não seja lançado sobre essas pessoas que praticam o mal a sua justiça, a justiça de Deus. Deus impõe a sua justiça, mesmo utilizando o mal que esses malvados efetuaram, executaram para cumprir a vontade de Deus. E o número 2 da terceira unidade vai tratar a respeito do vencendo o eu, fazendo missão ao versículo 12 do capítulo 15, que diz assim, olha: madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele. Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, dando volta, passou e desceu a Gilgal. Saul, movido pelo seu eu, ele constrói um monumento ao seu nome, um monumento ao seu eu, como se fosse ele o grande responsável pelas vitórias que ele havia conseguido e não o Senhor. Então ele estava se autopromovendo, um orgulho, e esse orgulho acaba sendo a pedra de tropeço na vida e no reinado do rei Saul. É um fato de que os maiores inimigos do ser humano não estão do lado de fora, mas estão do lado de dentro de si próprio. É aquele que ele ao olhar no espelho, ele se autorreflete. Esse reflexo de cada um de nós é o nosso maior obstáculo, é o nosso maior inimigo. Nosso coração, ele precisa diuturnamente ser vigiado, precisa de cuidado. A gente vai observar que Saul foi vencido não pelos seus inimigos. A grande maioria dos inimigos de Saul, Saul derrotou através da graça, da bondade, do agir do Senhor. Mas Saul foi vencido pelo seu próprio eu, foi vencido por si próprio. Dos inimigos que o cristão ele enfrenta, e são vários os inimigos, vai dizer que a carne é o pior deles, porque a carne constantemente está com o cristão, está com o ser humano. Então você não consegue se desligar, você não consegue se desvincular dessa carne. E essa carne, ela vai fazer com que venhamos a tropeçar, venhamos a nos envaidecer. Contra a carne não há trégua, não há para onde fugir. Muitas das vezes o ser humano ele usa a expressão, porque eu sentir no coração de fazer determinada coisa. Esse sentir de fazer alguma coisa originada no coração é muito perigoso. Precisamos saber o que a palavra realmente diz. A palavra vai dizer o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Então, muitas das vezes, seguindo o coração é justamente o que nos leva à ruína, porque esse sentimento do coração ele está associado à carne, está associado a um dos grandes obstáculos que o homem, que o ser humano deve vencer, que é a carne. Número 3 vai tratar sobre obediência ou sacrifício, fazendo referência ao versículo 22 do capítulo 15, que diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiro. Saul, após uma grande vitória com o povo inimigo, resolve fazer sacrifícios a Deus, sacrifício de animais a Deus. Mas só que Deus havia dado uma ordem de que ele não poupasse ninguém do povo inimigo, inclusive os animais. E ele poupa o rei do povo inimigo e poupa também alguns animais, com o pretexto de que ele iria sacrificar ao Senhor os belos animais que ele havia poupado. E quando chega
Samuel ouve o barulho dos animais e questiona: Saul, o Senhor não havia dado ordem para que nada fosse poupado no território inimigo? E aí Saul, ele vai e diz assim: não, mas eu poupei esses belos animais, eu separei os melhores para sacrificar ao Senhor. Então Samuel vai e usa essa expressão, né, que é melhor obedecer do que sacrificar. Então muitas das vezes fazemos coisas que achamos que vai agradar ao Senhor, mas o Senhor, ele não quer saber de coisas que vá agradar a ele em forma de sacrifício, mas ele quer que sim obedeça aquilo que está escrito. Se você vai fazer algo e está escrito, está na palavra do Senhor, tenha certeza que você obedecendo, você vai estar agradando ao Senhor. Agora, se você vai desobedecer algo que foi determinado para o Senhor, vai desobedecer uma palavra do Senhor, fazendo algo que de certa forma você vai achar que vai agradar de alguma forma ao Senhor, um sacrifício que vai agradar de alguma forma ao Senhor, a palavra dele é esta, de que é melhor obedecer do que sacrificar. E Saul, ele não fez isso, resolveu fazer aquilo que achava que iria agradar ao Senhor e desobedeceu a sua palavra. Saul perdeu o foco do seu ministério. Gradativamente ele se afastava do Senhor, nada mais satisfazia a ele, a não ser satisfazer o seu próprio ego. E à medida que ele se voltava para si próprio, o Senhor o rejeitava, rejeitou ele de uma forma que chegou a falar para Samuel: Samuel, eu já não o rejeitei, porque tu fica triste com ele? Saul passou a perseguir Davi, o novo ungido do Senhor, passou a consultar os mortos, coisas que desagradavam ao Senhor. Então precisamos ter muito cuidado, que toda e qualquer obra que façamos não se mede pelo resultado que as pessoas esperam, mas se mede na questão se a obra foi feita segundo a vontade do Senhor. Então, para que nós não venhamos perder o alvo, que a gente não venha perder a direção, precisamos tomar por base os ensinamentos, os erros que Saul cometeu, todo esse aprendizado que está aí, precisamos aplicar em nossas vidas cristãs. Já chegamos na nossa aplicação pessoal, que diz assim: Saul, por não vigiar, foi se afastando da comunhão e da vontade de Deus, e por fim acabou desqualificado. Como anda a nossa obediência ao Senhor? Então que a nossa obediência ao nosso Deus seja constante, porque já foi dito, é melhor obedecer do que sacrificar. Gostaria de agradecer a você, professor, coordenador, aluno da Escola Bíblica Dominical, a você, meu irmão, minha irmã, que sempre nos prestigiou, o nosso muito obrigado. Que Deus possa estar sempre com as suas mãos estendidas para nos proteger e nos guardar. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.